Fala pessoal, tudo bem? Fábio Marins aqui do canal Tutorial e hoje a gente vai falar sobre o auxílio emergencial. Senado aprova em primeiro turno a PEC emergencial que recria o auxílio emergencial. O Senado aprovou nesta quarta-feira em primeiro turno a PEC, proposta de emenda à Constituição emergencial com medidas de controle dos gastos públicos e que autoriza o pagamento de até 44 bilhões por meio do novo auxílio emergencial. O texto recebeu 62 votos favoráveis. O segundo turno de votação da matéria ocorrerá hoje, nesta quinta-feira. Se aprovada em 2 turnos, a PEC segue para a votação da Câmara dos Deputados. A proposta foi apresentada inicialmente em 2019 pelo governo com o objetivo de criar mecanismos de restrição de gasto quando o governo federal, estados ou municípios estivessem em situação de emergência fiscal. Ela era considerada uma prioridade do governo após a aprovação da reforma da Previdência naquele ano. Com a pandemia, porém, o projeto ficou em segundo plano e só voltou com o fim do pagamento do auxílio emergencial. O governo colocou a aprovação da PEC com a condição para liberar uma nova rodada do benefício. Na Câmara, se os deputados alterarem o texto, o projeto volta para a nova votação do Senado. O que o texto diz sobre o novo auxílio emergencial? A PEC autoriza o pagamento de um novo auxílio emergencial em um gasto total de 44 bilhões com o pagamento do benefício. O número de parcelas e o valor do benefício depende da aprovação de uma proposta legislativa pelo Congresso Nacional. O governo deve enviar ao Congresso uma medida provisória com a previsão de 4 parcelas do novo auxílio, com valor de R$ 250. A proposta aprovada pelos senadores também flexibiliza as regras fiscais para que o governo tenha espaço no orçamento para os pagamentos, deixando esses gastos fora do teto no limite de 44 bilhões. Por causa do teto de gasto aprovado na gestão de Michel Temer em 2016, a despesa do governo a cada ano deve se limitar à do ano anterior, corrigida apenas pela inflação. Por isso, para aumentar ou criar algum gasto, o governo precisa cortar outro do valor equivalente. O que muda nas contas públicas? Como contrapartida estipulada pelo governo para o pagamento do auxílio emergencial, o texto mantém os chamados gatilhos, medidas acionadas automaticamente em momentos de crise, quando as contas públicas estiverem apertadas e atingirem determinados níveis considerados preocupantes. Entre essas medidas estão barreiras para que a União, estados ou municípios criem despesas obrigatórias ou benefícios tributários, façam concursos públicos ou deem reajuste a servidores. Esses gatilhos já estavam previstos no texto inicial do governo e são considerados muito importantes pelo ministro Paulo Guedes, que deseja conter o ritmo de crescimento dos gastos públicos. A versão inicial do governo previa também a possibilidade de redução temporária de salários e jornada de servidores, mas Guedes cedeu e isso foi retirado do texto. Polêmicas que ficaram de fora. A versão anterior do texto do relator Márcio Bittar, do MDB do Acre, divulgada na semana passada, sofreu muitas críticas porque previa o fim dos valores mínimos a serem gastos pelo governo com saúde e educação. Estados são obrigados a destinar 12% de seus recursos para a saúde e 25% para a educação. O gasto mínimo em saúde previsto na Constituição é de 15% da receita corrente líquida. No caso da União para a educação, o governo federal tende a aplicar ao menos 8% da receita de imposto. O piso de gasto nas duas áreas não pode ser reduzido e precisa ser corrigido pela infração do ano anterior. A versão original do relatório também revogava o repasse de 28% das receitas do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
que é a principal fonte de recursos do banco. Com a polêmica em torno desses pontos, a votação que estava inicialmente marcada para a semana passada foi adiada para hoje. O que precisa para ser aprovada? Na Câmara, a PEC precisa ser votada novamente em 2 turnos, onde precisa do voto de 308 dos 513 deputados em cada um deles, para que essa próxima etapa seja rápida. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, anunciou que a PEC vai direto ao plenário da Casa. Essa é a notícia da PEC, né, que começou a ser votada ontem, né, no Senado, passou por 62 votos, e agora hoje vota já no segundo turno, e depois ela vai para a Câmara dos Deputados. É importante a gente ressaltar que se os deputados alterar algum artigo desse projeto, esse projeto volta para o Senado para a votação e aprovação, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha e até um outro dia, se Deus assim permitir.